Saudação e introdução. Bem-vindo a Motorize, a tua primeira escolha para peças novas e usadas. Neste vídeo, vamos analisar a Yamaha Tracer 9 AMT ao pormenor. Como se porta no dia a dia, quais são os verdadeiros destaques e o que deves mesmo saber antes de comprar. Em foco está o sistema YAMT, a caixa automática automatizada da Yamaha, que dispensa a manete de embreagem e permite trocar de forma totalmente automática ou através de botões no guiador. Vamos posicionar a Tracer 9 YAMT entre moto de commuting, máquina de viagem e devoradora de curvas, e falar de forma transparente sobre a sensação de condução, o equipamento e as críticas mais comuns. Um detalhe concreto deste modelo. O grande TFT de 7 polegadas com conectividade para smartphone é uma das principais novidades no cockpit, e muda de forma bem notória a utilização. Gern? Mir fehlt nur der eigentliche deutsche Voice-Over-Text für Szene 2. Bitte füge den Text nach dem ein oder lade ihn als Datei-Screenshot hoch. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Natürlich und ansprechend. História em evolução. A história da Tracer começa em 2015, quando a Yamaha lançou a primeira Tracer 900, derivada da MT-09, um tricilíndrico desportivo como base, combinado com melhor proteção aerodinâmica e maior aptidão para viajar. O passo decisivo surgiu em 2021 com a Tracer 9. O motor cresceu para 889 cm3, o binário aumentou e a eletrônica deu um salto evidente. Pela primeira vez entraram em cena sistemas de assistência suportados por IMU, como o ABS em curva e o controle de tração sensível ao ângulo de inclinação, que não são apenas números no papel, e à chuva acrescentam uma margem de segurança real. A versão YAMT dá continuidade a esta evolução, deslocando o foco para o conforto. A embreagem e as mudanças ficam a cargo de um comando elétrico, em modo totalmente automático ou através de botões de mudança. Detalhe típico: a Tracer manteve o depósito de 18 litros, um sinal claro de que a Yamaha continua a pensar em longas distâncias. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 4. Bitte füge den deutschen Voice-Over-Text hier ein oder lade ihn als Datei hoch. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, natürlich und ansprechend. Dados técnicos, 120 e 150 palavras. No coração está o conhecido tricilíndrico CP3 de 889 cm, 87,5 kW, 119 watts às 10.000 RPM e 93 Nm às 7.000 RPM, combinando força desde baixas rotações com uma vontade bem desportiva de subir de regime. A particularidade do YAMT: não há manete de embreagem. As mudanças são feitas de forma automatizada ou através de botões no punho esquerdo, enquanto a eletrônica gera a embreagem. O quadro Delta Box em alumínio é acompanhado por uma forquilha invertida de 41 mm e um amortecedor traseiro central. À frente, trava com duplos discos e pinças radiais de 4 pistões. Junta-se ainda rodas de 17 Hund, um pacote IMU de 6 eixos para ABS em curva e controle de tração, bem como um ecrã TFT de 7 inch com conectividade e integração de navegação. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 6. Bitte füge den deutschen Voice-Over-Text hier ein oder lade ihn als Datei hoch. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische. Design em ergonomia, 150 palavras. Visualmente, a Tracer 9 YAMT afirma-se claramente como uma Sport Tourer. A frente, com o farol LED duplo, é compacta sob a carenagem e por cima surge o para-brisas, cuja altura se ajusta rapidamente. Apesar da vocação viajante, a silhueta mantém-se esguia, sobretudo na zona entre o depósito e o banco, o que transmite confiança quando a moto está parada. A altura do assento é de 845 mm e pode variar consoante a configuração do banco. Em andamento, combina com um guiador largo e descontraído, controle suficiente para atacar curvas, mas sem a postura agressiva de uma Super Sport. Um destaque claro é o TFT de 7 polegadas. Grande, fácil de ler e com menus bem organizados, e encaixa na lógica moderna da YAMT, já que muitas funções são controladas diretamente nos comandos do guiador. De série, Spurtschitz Erzarder des Mars Frescas. Bitte sende mir den deutschen Voice-Over-Text für Szene 8, der Teil nach. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische und passe Ton und Stil an. Comportamento em uso diário, 150 palavras. No dia a dia, a Tracer 9 YAMT mostra os seus pontos fortes, sobretudo na cidade e em viagens longas.
O tricilíndrico CP3 de 889 cm responde com vigor ao acelerador, mas mantém-se civilizado o suficiente para não cansar no para-arranca. É aqui que o YMT brilha. Deixa de haver trabalho de embreagem. Em vez disso, escolhes um modo automático ou mudas através dos botões no punho esquerdo. Muito prático nos semáforos, no trânsito compacto ou em rotundas molhadas. Em estrada, o conjunto de 17 polegadas transmite uma precisão agradável na entrada em curva. A suspensão dá feedback sem se tornar instável. Para etapas de autoestrada, ajudam a posição de condução direita, o ecrã ajustável e o cruise control de série. Um detalhe importante na prática. O depósito de 18 litros permite percursos com boa autonomia, sem andares sempre à procura da próxima bomba. Gern. Bitte sende mir den deutschen Voice-over-Text für Szene 10. Fehlt, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische.